Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 733 do projeto Bíblia para Iniciantes, com LP Machado. E vamos continuando aqui na primeira carta de Pedro à igreja, no capítulo 1, e vamos do versículo 14 até o versículo 16. São 3 versículos. Lembrando que no áudio passado eu fiquei em um versículo apenas, que para mim resume toda essa carta. Muito poderoso. Se você não ouviu, vai lá no áudio anterior e escuta essa mensagem poderosa, tá bom? E hoje ele vai falar sobre 2 temas muito fundamentais para a vida cristã, que é a obediência e a santidade. Amém? Vamos lá? Então, no versículo 14, Pedro diz assim para a igreja: sejam obedientes a Deus. Gente, sejam obedientes a Deus. Vamos pegar essa frase, depois a gente continua. O que é ser obediente a Deus? Como que você vai obedecer a alguém? Primeiro, você precisa conhecer essa pessoa, né? Tem que conhecer Deus. Você tem que saber o que Ele manda. Se nós temos que obedecer a Deus, nós temos que saber o que Deus manda. Ou seja, os mandamentos de Deus. Lá em Deuteronômio, Moisés recebe os 10 mandamentos, né, que são leis. Depois ele recebe também mais 613 leis, né? Depois dos 10 mandamentos ele recebe 613 leis, que são orientações, que são direcionamentos de Deus para que nós tenhamos uma vida correta, para que nós possamos obedecer aos princípios de Deus. Então, para que eu e você sejamos obedientes a Deus, nós temos que conhecer os princípios dele, conhecê-lo também, conhecer o que agrada a Deus e o que não agrada. Ser obediente é agradar a Deus. Um filho que obedece ao pai está agradando ao pai, está honrando ao pai. Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para que após isso possamos ser obedientes. Porque senão a gente está na ignorância, né? A pessoa que infringe uma lei, ela fala, mas eu não conhecia a lei, tá? Você estava na ignorância, mas você vai pagar. Mesmo assim você vai pagar, porque você deveria conhecer. Então nós devemos conhecer a Deus, nós devemos conhecer as leis de Deus para obedecê-lo. E muitas pessoas vêm para mim perguntando, LP, qual o segredo do sucesso? Qual o segredo de você viver essa vida que você vive? Uma vida em abundância, uma vida com alegria, uma vida cheia de experiências, onde você é usado por Deus, onde você tem um casamento maravilhoso, uma saúde boa e etc. E as pessoas perguntam para mim, qual o segredo? E eu sempre respondo, obedecer a Deus é estar em obediência. Esse é o segredo. Tem muitas coisas boas que aparecem na minha vida, na vida da minha esposa, nós, e não são para que nós façamos, porque nem tudo que é bom é para a gente fazer. Então a gente tem que estar em obediência, tem que estar em conexão total com Deus e deixar o próprio Espírito Santo nos guiar à vontade de Deus. Jesus nos ensina isso muito forte no Jardim do Getsêmani, onde ele fala, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque dentro de nós existe essa briga, né, da carne contra o espírito, lá em Gálatas capítulo 5 fala isso. Então nós temos que sempre estar em obediência ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, amém? E aí continuando, o versículo 14 diz assim, e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Olha só, está usando aqui até a palavra que eu usei agora, né? Quando ainda eram ignorantes, ou seja, quando ainda não conheciam a Deus, quando ainda não conheciam
os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, aquilo que agrada a Deus, não conheciam a Jesus, não tinham acesso ao Espírito Santo. Por quê? Porque andávamos na ignorância, nas trevas, na carne, onde a carne era o que nos dominava, né? Eu vejo a minha vida assim, antes de Jesus, totalmente uma vida egoísta, uma vida onde a carne me dominava, onde eu fazia as coisas puramente pelos meus desejos, impulsos, né? Então, e só me dava mal. Então, para que a gente não volte a isso, né? Que a gente não deixe que a nossa vida seja dominada por esses desejos próprios de pessoas ignorantes, né? Mas mesmo quem conhece a Deus, às vezes se apaixona e tal, depois no meio do caminho deixa esses desejos tomarem conta novamente. Então por isso que Jesus fala, e nas cartas também, né, sempre é falado isso: estejam alertas, vigiai e orai. É importante continuar, né? O capítulo 15 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus fala: permaneçam. 12 vezes ele fala permaneçam. O próprio Jesus, um discurso de Jesus, né? Ele fala: eu sou a videira verdadeira, permaneçam. Então é importante que nós permaneçamos e não deixemos que a carne domine os nossos desejos e a nossa vida, amém? E ele continua aqui no versículo 15: pelo contrário, além de ele falar que não devemos deixar a carne dominar, os desejos dominar, ele fala pelo contrário. Como que a gente deve fazer? Pelo contrário, sejam santos. Aí você fala: mas eu não sou santo, né? Eu já vi muita gente falar assim: mas eu não sou santo. Ei, então você está indo contra um mandamento de Deus, porque Deus fala para você ser santo. Lá, né, lá atrás no livro de Levítico capítulo 11, Deus diz assim: sejam santos porque eu sou santo. E o que é ser santo? Muitas vezes a gente tem a ideia errada do que é ser santo, né? Santidade significa ser separado para as coisas de Deus. Você não estar se contaminando com o mundo, com essa loucura. Você não estar naquela vida de sexo, drogas e rock and roll, né? Onde você está ali na cegueira, onde você está ali deixando a sua vida ser totalmente dominada pelos desejos da carne. Santidade é você decidir: eu vou fazer a vontade de Deus. A gente pode errar? Pode. Isso não quer dizer que eu perdi a minha santidade. Não. Se você errar, se eu errar, é só a gente se arrepender e voltar para o caminho. Simples assim. Isso é ser santo, né? Então, sejam santos, ele fala, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. E versículo 16, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então aqui 2 chaves muito importantes para a vida cristã: obediência e santidade. Temos de andar em obediência. Para isso, temos de conhecer a Deus, temos de estar nos relacionando com Ele para seguir a direção dEle, obedecer a direção dEle e sempre andar em santidade. Isso são os princípios de Deus. Santidade é você cumprir os princípios de Deus. Quando eu tinha um problema muito, muito grande antes de me converter e até depois que eu me aproximei de Deus, eu olhava para as mulheres com malícia, eu olhava com desejos e aí e o Espírito Santo me convenceu, eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu fiquei 6 meses num processo, numa aprovação, né, num voto com Deus, onde eu falei: Deus, eu vou aqui me santificar e eu quero que o Senhor limpe o meu olhar. Eu quero olhar para uma mulher como o Senhor olha. Eu quero olhar com os teus olhos. E Deus me curou nesses 6 meses. Foi aí que eu conheci a Thaís. E aí que eu me apaixonei e casei com ela. Então vale a pena a santidade. Vale a pena a santidade. A pessoa fala: mas eu vou me privar das coisas boas. Não, muito pelo contrário. Você vai se preparar para o melhor de Deus. Acredite, a santidade não vai deixar a sua vida chata.
A santidade vai deixar a sua vida preparada para usufruir daquilo que Deus tem para você. E pode ter certeza que é muito melhor, é muito mais compensador, é muito mais, preenche muito mais. É muito melhor. Amém? Então, obediência e santidade são os ensinamentos desses 3 versículos de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais uma palavra maravilhosa. Muito obrigado pela sua orientação, muito obrigado pela sua direção. Queremos estar em obediência, queremos estar em santidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecermos a Ti. Que nós possamos matar a nossa carne, que nós possamos estar tendo domínio próprio, ter domínio próprio nas situações do dia a dia e que possamos dizer não aos desejos da carne que tentam nos tirar do caminho. Que possamos permanecer na Tua palavra, que possamos andar em santidade e nos preparar para o melhor, para o Teu melhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é muito melhor do que um prazer imediato que a gente tem aqui e logo em seguida sente um vazio logo depois. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo dia do projeto. Um beijo no coração.